Amém, queridos? Ufa! Agora a gente pode conversar um pouquinho? Vocês estão animados? Vocês viram que o negócio é difícil, né? Não é fácil. Só que tem uma coisa, é muito bom quando a gente chega lá. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso nessa noite, né? Nós estamos aí na decisão 7, reparar, na 25ª semana. E eu quero convidar você a colocar a mão assim no seu coração e dizer assim: eu me disponho a reparar. Amém? Você está realmente disposto? Amém? Então deixa eu te dizer uma coisa, querido, vai acontecer. Porque se você realmente está disposto a passar por todo esse processo de reparação e de perdão, com certeza vai acontecer. Colossenses diz lá no capítulo 3, versículos 12 e 13, diz assim: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Só que aqui, quantas pessoas hoje, uma perguntinha, pensou assim: eu acho que eu nem vou no 30 Semanas hoje, vai falar de perdão, vai me confrontar, vou ter que pensar naquele abençoado que eu tenho que perdoar, vou ter que pensar naquela pessoa que eu preciso pedir perdão. Quantas pessoas pensaram isso hoje? Não precisa levantar a mão. Porque quando a gente fala sobre perdão, queridos, é muito complicado. É um assunto muito difícil, porque as pessoas elas não querem se expor. Elas não querem mexer em feridas, em coisas que elas viveram. Elas querem deixar tudo adormecido. Mas o perdão, a falta de perdão, é algo que pode paralisar a sua vida completamente. Que pode bloquear tudo que Deus tem para você. Que pode deixar tudo assim, fechadinho dentro de uma caixa e você nunca vai sair de dentro dela. É como se você estivesse preso, como se você estivesse dentro de uma gaiola, mas com a porta aberta. Você está dentro de uma jaula, mas a porta está aberta e você não consegue sair. Você não consegue sair. O perdão, infelizmente, tem esse poder de bloquear e paralisar o seu relacionamento com Deus, com você mesmo e com as outras pessoas. E nós precisamos nessa noite, em nome de Jesus, mudar essa realidade nas nossas vidas. Amém, queridos? Todos nós concordamos que o perdão é uma bela ideia, até que a gente precise colocar em prática. Não é muito legal? Está na Bíblia em todo lugar. Tem que perdoar, tem que amar, mas quando a gente precisa colocar em prática, é algo muito difícil. É algo muito forte, é algo que a gente não consegue. Sabe por que a gente não consegue? Porque nós somos humanos. E a nossa humanidade, o nosso senso de justiça, vai sempre clamar por justiça, por algo assim: poxa, se ele fez algo ruim para mim, ele tem que pagar pelo que fez. E a gente tem sempre o senso maior em relação a perdoar alguém do que pedir perdão a alguém. Só que tem uma coisa: a gente precisa parar de ficar pedindo mais a justiça de Deus do que pedir pela graça, clamar misericórdia. Porque pode ser que muitos de nós hoje estejamos assim, precisando realmente do derramar da graça de Deus, enquanto nós estamos clamando justiça. Ou seja, o que isso quer dizer? Que nós precisamos parar de olhar somente para nós e olhar para as outras pessoas. Olhar para o próximo, olhar para Deus e olhar para nós no sentido do perdão que nós precisamos liberar para nós mesmos. Então, por causa da nossa humanidade, nós adquirimos mecanismos de defesa, que são coisas que vocês já aprenderam durante todo, até aqui, sobre a indiferença, a negação, o orgulho, o medo, a ansiedade. Nós falamos sobre vários desses assuntos, não falamos? Até aqui, você que faz o programa todo certinho. Esses são mecanismos que nós desenvolvemos para ficar no nosso canto e para não avançar em relação ao perdão. Porque eles são agentes paralisadores que paralisam a nossa vida, mas se libertar do seu passado, liberar a outra pessoa, perdoar a si mesmo é o único caminho que vai te levar a uma vida de liberdade, que vai te levar a uma vida
de soluções duradouras, coisas que vão realmente te manter estabilizado, te manter num lugar onde você vai estar enraizado profundamente. Pode vir o que for, você estará alicerçado, porque você está bem. Você resolveu tudo. Vocês estão entendendo nessa noite que eu estou falando com você? Então, para que você fique totalmente livre de todo ressentimento, de toda raiva, de todo medo, de toda culpa, de toda vergonha, de todo sentimento que é paralisador na sua vida, nós precisamos tratar sobre o perdão. Nós precisamos liberar perdão às pessoas. Nós precisamos pedir perdão às pessoas. Nós precisamos até pedir perdão a Deus. E nós precisamos até perdoar a Deus. Nossa, Vanessa, tá louca? Como assim perdoar a Deus? Quem aqui nunca ficou magoado com Deus? Por aquilo que Deus fez ou não na sua vida? Talvez você está magoado com Deus porque você não casou ainda. Como assim Deus não me deu uma mulher? Não é? Como assim Deus não me deu um marido? Você está chateado com Deus e precisa trabalhar isso. Ou está chateado com Deus porque seu pai morreu, sua mãe morreu, perdeu alguém ou não conseguiu aquele trabalho. Enfim, são diversos fatores. Mas o fato é, nós precisamos trabalhar várias linhas de perdão na nossa vida. 2 Coríntios 2,10 diz assim: se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que eu perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, eu perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Paulo aqui, ele está fazendo ele correlaciona o fato de nós não perdoarmos com a questão de nós estarmos expostos às acusações de Satanás. Ou seja, se você não perdoa, você está mais exposto a ser de fato atacado pelo inimigo. Por que isso acontece? Porque você está vulnerável, você está fragilizado, você ainda está com pequenas rachaduras por onde ele vai entrar, pequenas brechas por onde ele vai entrar e vai atrapalhar toda a sua vida. Então ele vai te acusar, ele vai dizer para você coisas que você não é, e como você está instável emocionalmente, você vai acreditar. Você vai acreditar. Durante muito tempo na minha vida, tanto eu me converti, depois de 3 meses eu me batizei, e logo depois, depois de 1 ano mais ou menos que eu estava aqui já na igreja, já tinha começado o ciclo do 30 semanas, e aí foi quando Deus começou a falar comigo sobre essa questão em relação ao meu pai. Mas até Deus começar a falar comigo, sabe como era a minha vida? Eu vinha para a igreja, eu servia no ministério de louvor, cantava, bem mais ou menos, e voltava para casa. Só que quando eu voltava para casa, como que a gente deve voltar para casa quando sai de uma celebração? Bem, não é verdade? Sabe como eu chegava em casa? Arrasada. Porque enquanto eu estava aqui, eu estava bem, porque tinha um monte de gente, tinha os amigos na época era Conexão Livre ainda, a galera saía para comer, vamos lá no Cadu, não sei na onde, comendo aquilo lá. Quando eu chegava em casa, a tristeza vinha, aquela solidão, aquela angústia, sabe aquele sentimento que é como se tivesse uma faca cravada no seu peito? Alguém já teve essa sensação aqui? E não tinha nada que tirasse. E aí eu falava, mas como? Eu recebi Jesus na minha vida, como eu posso estar sentindo as mesmas coisas que eu sentia antes de receber Jesus? Até que eu fui entender que, na verdade, Jesus estava comigo o tempo todo, no mesmo lugar, desde lá do hospital, quando o Espírito Santo falou comigo, Ele estava comigo naquele momento também. Só que tinha um porém, queridos, eu não estava completamente com Ele. Não havia espaço no meu coração para receber e para celebrar tanta coisa boa que Jesus tinha para me oferecer, para eu viver. Porque o meu coração estava cheio de mágoa. No meu coração não tinha mais espaço, na minha vida não havia mais espaço para Ele. Somente para dor, para mágoa, para ódio, para raiva e o meu senso de justiça. Então, eu não conseguia viver uma vida plena até começar esse processo. Foi um processo longo,
Foi um processo duradouro, foi um processo desde a primeira vez que o Espírito Santo falou comigo, até o dia em que eu cheguei lá onde meu pai estava para abraçá-lo pessoalmente, 1 ano. Eu considero um tempo muito longo para quem está sofrendo, para quem sofria. Agora você imagina todas as vezes que eu ouvia a voz do meu pai no telefone, passava um filme na minha cabeça. E eu me lembrava da minha mãe caída, eu me lembrava do sangue, eu me lembrava das noites na balada, eu me lembrava de todo o sofrimento das vezes em que eu não tinha o que comer. E aquele sofrimento, 1 ano sofrendo, muito. Até o momento em que Deus, de fato, derramou algo extraordinário sobre a minha vida. Um amor que não tem medida. Se eu disser para você hoje o tanto que eu amo meu pai, eu não consigo medir. Porque não é um amor que é meu, é um amor que é de Deus. E é nessa expectativa, nessa perspectiva que eu quero conversar com você nessa noite, queridos. Se você não tem nada para oferecer, não tem problema. Eu acredito que você já tenha muita coisa, porque você chegou até aqui. Mas se você ainda sente que você não tem algo para oferecer, que você não é capaz de perdoar e nem de pedir perdão a ninguém, confie em Deus. É Ele que vai te ajudar. É Ele que vai te mostrar o caminho, é Ele que vai te direcionar. Fique tranquilo, vai dar tudo certo. Amém, queridos? E você então vai desfrutar da liberdade e não vai mais ficar preso a esses sentimentos e nem ao pecado. Mas para que tudo isso aconteça, o perdão precisa ser verdadeiro. Ué, Vanessa, existe perdão falso? Existe. Quantos aqui já leram meu livro? Levanta a mão, agora eu quero que levanta a mão. Nossa, Cláudio, vou te contar, hein? Você leu, né? Obrigada, pastor. Gente, se você não leu, eu quero de verdade convidar você a ler. Não é porque eu quero que venda muito, não. Isso é bom também. É porque no livro, eu vou detalhar coisas muito importantes no processo do perdão. E você que precisa perdoar alguém, que precisa pedir perdão a alguém, você vai se identificar com muita coisa que eu falo. E lá no livro eu falo um pouquinho sobre a conscientização do perdão. O que é isso? É aquela situação em que a pessoa, ela compreende a necessidade de perdoar. Ela até diz com a boca, não, está tudo bem. Mas dentro dela e nas ações, não foi efetivo, não aconteceu. Talvez você até quer deixar para lá, você até quer perdoar, e você tem essa consciência. Mas nas suas atitudes diárias, você não consegue perdoar. Você não consegue. E aí, eu descrevo lá algumas situações que podem acontecer por causa da conscientização do perdão. A primeira delas é o perdão condicional. Uma pessoa que é consciente do perdão, ela perdoa condicionalmente. O que é isso? É quando ela coloca um si na frente. Olha, o marido, eu te perdoo, mas só se você fizer isso, só se você aquilo. Existe sempre uma condição. Mas Deus, Jesus, não colocou condição nenhuma para morrer por mim e por você. O perdão precisa ser liberado de uma forma verdadeira e intensa e de forma integral. Não pode haver um si. E aí tem também o perdão parcial. Como que é? O perdão parcial é aquele que as pessoas dizem assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu te perdoo, já está tudo bem. Mas cada um no seu lugar. Se você me ver na rua, passa do outro lado. Não vamos mais ter contato. Vamos evitar o relacionamento. Vocês realmente acreditam que isso é perdão? Fala a verdade para vocês mesmos. Sabe por quê, querido? A prova verdadeira do perdão é a convivência. Imagine um casal em que um dos dois cometeu adultério e o marido diz, olha, eu vou te perdoar, mas cada um no seu canto. Ué, precisa divorciar, porque não tem como. Não vai dar jeito. E aí tem aquele perdão, vou citar só 3, que é o perdão da autojustiça. Que é aquele perdão que a gente diz, olha, eu te perdoo, mas eu quero justiça. Eu quero que Deus faça você sofrer. Você diz para você mesmo, né? E eu vivi muito tempo com isso na minha mente em relação ao meu pai. Eu queria que ele pagasse pelo que fez. Eu queria que ele, de alguma maneira, pagasse pelos erros e pelo que ele fez com a minha mãe. Então, são só algumas coisas que eu citei aqui para você.
E eu quero perguntar para você agora, você tem dificuldade de perdoar? Como está o seu coração em relação a isso? Reflita, anota aí na sua apostila, se sim ou se não. Lucas 6,37 diz: não julguem e vocês não serão julgados, não condenem e vocês não serão condenados, perdoem e serão perdoados, porque o único beneficiado é você mesmo. Você vai receber cura emocional, cura física, cura espiritual, você vai viver livre. Eu não tenho como mensurar como é viver sem ter nenhum tipo de sentimento ruim em relação ao meu pai para você. Eu tento dizer de alguma maneira, mas é tão difícil porque é uma coisa muito forte. Você vai ser o único beneficiado. E aí nós vamos conversar um pouquinho agora sobre a falta de reparação e de perdão e quais são os malefícios que ele traz para a sua vida. Para você que é um filho de Deus, que já se encontrou com Jesus e que está aqui nessa noite, você vai ver que é muito ruim. A primeira coisa, prejudica as orações. Não reparar e não perdoar, prejudica as suas orações. Marcos 11, 25 e 26 diz: e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhe perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Queridos, por que prejudica as nossas orações? Porque a gente perde a comunhão com Deus. A oração é o nosso meio de comunicação, né? De comunhão com Deus. Uma das, né? Mas talvez a principal. Vai prejudicar as nossas orações. Eu falei lá no início do testemunho, se você prestou atenção, que eu não conseguia orar e não conseguia chamar Deus de Pai. Por quê? Por causa da falta de perdão. Hoje, Deus é meu paizinho. Mas antes não tinha, não conseguia. Então a falta de perdão vai atrapalhar as suas orações. Você que é um filho de Deus, você precisa falar com o Pai. Você precisa orar. E a falta de perdão vai te prejudicar nisso. Também prejudica a adoração. Mateus 5, 23, 24 diz: portanto, se você estiver apresentando suas ofertas diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Nós precisamos entender que adorar é entregar tudo. É entregar a nossa vida, o nosso coração. Mas o que nós vamos entregar para Deus na hora que nós estamos adorando e cantando, ou dançando, qualquer expressão de adoração, se o nosso coração está completamente cheio de mágoa, de raiva, se a única coisa que a gente pensa é vingança, justiça, é que a outra pessoa pague pelo erro que ela cometeu, não há espaço. Também traz problemas físicos, como doenças. Certamente nós vamos ter algum reflexo na nossa saúde. Eu tive, infelizmente. E hoje eu sou obrigada a tomar medicamentos por causa disso. Eu tive eu andava muito ansiosa, muito agitada e estressada. Eu devia ter, acho que, 15 anos, quando isso aconteceu. E aí um dia, eu tive um desmaio por conta dessa ansiedade, né? Aí eu fui para o médico, aquela coisa toda. O médico me perguntou para mim o que tinha acontecido. E pediu para eu contar a minha história para ele. Aí eu contei. Então ele disse assim para mim: bom, o que acontece com você, Vanessa, é o seguinte: você tem um trauma de infância. E esse desmaio não é nada, só que o seu cérebro, quando você está diante de uma situação de perigo, ele simplesmente te apaga, para você não passar pelo sofrimento que você passou. Esse foi o diagnóstico do médico. Então, me trouxe muitos problemas. Depois, agora eu tenho que tomar um remédio para controlar isso. Normal, tudo bem. Mas trouxe problema. A ansiedade, aqueles sentimentos ruins que eu sentia, me prejudicou. E também gera medo de encarar o problema, medo de avançar, de ir adiante, de enfrentar o problema, o que é muito complicado, porque a gente precisa enfrentar. A gente não pode ficar parado. E aí eu pergunto para você nessa noite, meu querido, minha querida irmã, quais consequências você tem enfrentado por não perdoar? Quais dificuldades, quais consequências na sua vida você tem enfrentado por não conseguir perdoar? Ou até mesmo pedir perdão a alguém?
para você refletir nessa noite. E aí a gente entra num contexto muito complicado, que é a questão de que, quando a gente decide perdoar alguém, a gente é muito questionado às vezes. A gente às vezes é até julgado, porque algumas pessoas não compreendem. Algumas pessoas falavam assim para mim, Vanessa, e falam até hoje: eu nunca conseguiria fazer o que você fez, perdoar o seu pai. Falei, eu também não, porque eu perdoei porque Jesus entrou no processo, porque pela minha força talvez eu também não conseguiria. E aí as pessoas, elas julgam no sentido assim: você vai se humilhar, você não fez nada para o seu pai. Quem tinha que pedir perdão para você era ele. Você vai se humilhar, você vai ser um capacho, você vai ser, sabe, vai se colocar ali numa posição inferior para pedir perdão por uma coisa que você não fez. E essas coisas, essas palavras que as pessoas trazem para a gente, eles são agentes bloqueadores, porque daí a gente começa a pensar, poxa, é verdade. Mas não é verdade. Essa é a questão. O que a Bíblia diz? Quando sou fraco, é que sou forte. Aquele que se humilha, vai ser exaltado. Então você pode achar, como eu até achei algumas vezes, quando eu chegava diante do meu pai. Gente, sabe o que é você chegar para o seu pai e dizer, pai, eu estou ligando para dizer que eu te amo. E ele dizer para você assim, obrigado. E desligar o telefone na sua cara? Teve algumas vezes que eu falei com Deus assim, você me perdoa a palavra, você também, tá, pastor Cláudio? Você está de sacanagem comigo. Como assim? Eu ligo para ele. Ele fala para mim obrigado, porque eu disse que amava. E deixa eu dizer, pode ser que você vá ouvir algo pior, se você for pedir perdão. Mas eu quero te encorajar, meu querido, nessa noite a não desistir. A continuar, a avançar, porque a honra vem do céu. Deus fortalece você e Deus te coloca num lugar que você não vai acreditar depois, assim como eu não acredito que eu estou aqui falando para você. Entende? Não ouça o que as pessoas falam. Ouve o que o Senhor diz para você fazer. Só isso que você precisa. Ouvir o que o Senhor está pedindo para você fazer. E Ele está te pedindo nessa noite. Peça perdão, filho. Perdoe. E eu vou te colocar num lugar que você realmente merece estar. O perdão é composto por 2 elementos. O natural, que origina-se no próprio homem, e no sobrenatural, que é de competência divina. Eu tive uma experiência muito intensa em relação ao perdão. E eu posso afirmar para você com todo o meu coração que até mesmo o perdão natural é sobrenatural. Até mesmo o perdão natural é sobrenatural. Porque esse não é o jeito que a gente acredita nas coisas. A gente não nasceu para ser bonzinho. Nós somos pessoas egoístas, pessoas que pensam somente na gente mesmo. É ou não é? E infelizmente, a gente não tem um olhar de empatia para olhar para o outro de forma natural. Então, a parte que cabe a Deus no milagre, Ele vai fazer. Mas há uma parte que cabe a você. Assim como houve uma parte que coube a mim. Eu precisei pegar o telefone durante meses, mais de 6 meses, e ligar para um homem para ouvir e dizer nada, e desligar o telefone na minha cara. E sair daquela situação, daquela circunstância, mal, sofrendo, com ferida aberta, com ferida exposta, com ferida sangrando, mas crendo que Deus tinha um propósito, que Deus ia fazer. A minha parte eu fiz, e eu afirmo com toda certeza, Deus cumpriu a parte dele de uma forma extraordinária. Como eu podia dizer para alguém, para o meu pai, por exemplo, que eu amava, se o que eu sentia era ódio? Qual que era a finalidade disso? Eu ficava pensando, esse Deus é doido. Mas no fim, quando eu abracei meu pai, e ele me pegou no colo como uma criança, eu pude sentir de fato que havia um amor tão grande ali, que eu não sabia como explicar. Era um amor que vinha dele. Era um amor que vinha dele. Então, cuide daquilo que depende de você. Dê o primeiro passo. Porque o sobrenatural Deus vai fazer, querido. Dar o primeiro telefonema foi muito difícil.
foi muito difícil. Chorei muito, demorei mais um mês para falar com ele de novo, até assimilar toda a situação, até meu coração conseguir. Tá bom, vamos lá, mais uma vez. Mas não desista, dê o primeiro passo e espere que Deus vai fazer a parte dele. Amém? Existem 4 pilares no perdão. Primeiro, Deus já te perdoou. Você precisa perdoar quem te feriu. Você precisa pedir perdão pelos seus erros e você precisa perdoar a si mesmo. São os 4 pilares do perdão. E qual dos pilares do perdão você considera mais difícil de alcançar? Quais dele, para você hoje? Porque nós estamos falando de hoje. Amanhã é outro dia. Hoje, qual é o mais difícil para você? E então nós vamos aprender um pouquinho como reparar de dentro para fora. Primeira coisa que você precisa aprender é aceitar o sacrifício perdoador de Cristo na cruz. Jesus já fez tudo por você, queridos. Você já foi justificado, o perdão já foi liberado para você, já está tudo ok, já está tudo certo, tudo certo. Só que aí a gente entra num porém, porque quem é perdoado precisa perdoar. Como nós podemos receber tanto amor de Deus, tanta graça de Deus, e olhar para um abençoado diante da nossa frente que cometeu um erro grave conosco e condená-lo à prisão eterna? Sendo que Jesus nos liberou, nos libertou, Ele pagou um preço alto por nós, por todos nós. Você não é tão especial assim como você pensa. Você não é melhor que o outro. Cada um tem suas qualidades e suas áreas de recuperação. Certo? Jesus já fez tudo. E a gente tem a audácia de dizer não para outra pessoa, dizer, olha, sinto muito, não quero mais contato com você, eu não te perdoo. Nós estamos dizendo que a graça de Deus não é nada quando nós fazemos isso. Nós estamos dizendo que todo o sacrifício que Ele fez na cruz não significa nada quando nós fazemos isso. Eu gosto de pensar no processo de perdão como morte e ressurreição mesmo, como aquilo que Jesus viveu. Você morre, mata seu orgulho, mata sua vaidade, mata o seu ego ferido, mata toda a sua humanidade, mata todos os seus mecanismos de defesa, tudo que você possa sentir, simplesmente para viver algo, para viver livre. Simplesmente para viver livre. Gente, eu sei que é difícil assimilar assim, falando, sabe? Poxa, você não sabe, Vanessa, o que me fizeram. Mas é tão bom. É tão bom. É muito bom. João 19:30 diz assim, Jesus disse, está consumado. Com isso, Ele curvou a cabeça e Ele entregou o Espírito. Lembre-se de algo, querido, se Deus não estivesse disposto a perdoar pecados, o céu estaria completamente vazio agora. Porque todos nós somos pecadores. A única coisa que muda é o fato de que nós nos arrependemos, Ele perdoa, nós voltamos para a comunhão com Ele, conseguimos caminhar mais um pouquinho, caímos de novo, nos arrependemos de novo, voltamos à comunhão com Ele, avançamos mais um pouquinho. Não é assim a nossa vida? E vai ser assim até nós chegarmos no céu. Mas todo mundo erra. Todo mundo erra. Por isso a cruz afirma que o perdão é possível. Apesar do julgamento, apesar da rejeição, apesar da condenação, Jesus foi tudo isso, foi condenado, foi julgado, foi rejeitado, mas Ele perdoou. Ele decidiu passar pelo processo de caminhar até a cruz, e nós precisamos decidir passar pelo processo de caminhar até a nossa liberdade, liberando pessoas, liberando a nós mesmos de culpa e de erros que foram cometidos. Segundo, você precisa perdoar quem o ofendeu. Perdoe aqueles que o ofenderam. Romanos 12, 17 e 18 diz: não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. A reparação, ela começa em você, mas ela não pode parar em você. Ela precisa ser estendida a todas as outras pessoas que precisam dessa reparação. A Bíblia tem muito a dizer sobre isso. Você já conseguiu perdoar alguém que magoou você, que feriu você? Alguém já conseguiu passar por essa experiência?
É incrível. É incrível. E é libertador realmente. Mas a gente precisa fazer com que a nossa atitude transforme outras vidas, além da nossa. Porque quando a gente também não libera a outra pessoa, a gente fica arrastando ele com a gente. Não é assim que a gente aprende? É assim que a gente aprende. Lá na parábola do credor, a gente aprende o quê? Se você nunca leu, quero te convidar a ler depois Mateus 18, 23, 35. Que todo credor, em algum momento, vai ser devedor. Você pode ser o credor hoje, aquele que vai condenar. Mas vai chegar um momento em que a posição vai inverter. E aí a gente vai clamar pela graça, clamar pela misericórdia de Deus. Quando, na verdade, quando a gente poderia ter um pouquinho de misericórdia em relação a outra pessoa, a gente não teve. Sabe, queridos, eu quero alertar você a isso. Clame mais por misericórdia do que por justiça. E você vai ser muito mais bem-sucedido aqui na sua caminhada. Tenha um coração humilde, tenha um coração que verdadeiramente quer abrir mão da vingança. A vingança vem de Deus. Sabe qual é a maior vingança que Deus pode dar para você em relação a qualquer pessoa? É levar você a conquistar e a se tornar quem ninguém nunca esperou. Porque as pessoas acham que Deus vai fazer, para ser justo, Ele vai prejudicar outra pessoa para que a gente seja de alguma forma beneficiado pelo que fizeram com a gente. Mas não, Deus não é assim. A justiça de Deus é pautada no amor. A justiça de Deus é pautada no amor. Ele não vai, por exemplo, eu vou falar de mim, eu tenho que falar só de mim. Por muito tempo eu ficava pensando, Deus podia mandar um raio na cabeça do meu pai, matar ele também. E aí ficava tudo certo. Mas Deus não vai fazer isso. É claro que Ele, com certeza, colhe muitos frutos das atitudes dEle. Isso é outra coisa, é um processo dEle, não é meu. É um processo dEle, não é meu. Mas o que eu pensei por muito tempo é que Deus ia cometer assassinato, ia matar meu pai, para me fazer justiça, para eu me sentir bem, para afagar o meu ego. Deus nunca vai fazer isso. Mas sabe como que veio a justiça de Deus sobre a minha vida? E como pode vir também sobre a sua? Deus me curou, Deus tem me mantido firme, forte, Deus tem me colocado em lugares que eu nunca pensei, Deus tem cuidado de mim, tem me sustentado, tem trazido paz, tem trazido provisão. E a nossa maior justiça já foi feita lá na cruz. Jesus já justificou todos nós. Nós não precisamos ficar clamando por justiça, não. Não precisamos. Nós precisamos simplesmente liberar o nosso coração. Ele nos capacita a sermos livres, sem rancor, sem raiva. Sermos pessoas que vamos ter relacionamentos saudáveis. Jesus nos capacita para isso. Nós só precisamos decidir. 1 Pedro 5,10 diz: o Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco tempo, os restaurará e os confiará, e lhes dará força e os porá sobre firme alicerces. Eu quero fazer uma observação aqui para você que, assim como eu, sofreu algum abuso sexual na infância, algum abuso moral, algum abuso emocional, algum tipo de abuso. E assim, queridos, é muito ruim, a gente sente muito mesmo que você tenha passado por isso. Eu sei como é. Mas a gente não pode ficar preso, não. Eu tive que passar pelo meu processo também, em liberar a pessoa que abusou de mim, para poder ter uma sexualidade saudável, para poder ter uma vida saudável. Eu te desafio nessa noite, deixa para lá, deixa para trás, deixa Deus cuidar de você, deixa Deus restituir a sua sexualidade, a sua emoção, a sua espiritualidade. E não fique pensando nas pessoas que te feriram, não. A cada uma vai ter que passar por um processo diferente diante de Deus. Um dia perguntaram assim para mim: Vanessa, mas o que aconteceu com seu pai? Não aconteceu nada, ele casou, está vivendo feliz da vida. E você se sente como em relação a isso? Eu não me sinto nada, eu me sinto bem, porque o que Deus fez em mim foi suficiente. Agora, o processo dele com Deus, o que ele sente relacionado ao que ele fez, é uma outra coisa. Então, quando você for começar o seu processo em relação
né, vocês já começaram desde o começo do ano aqui. Deixa eu te dizer algo. Não fique pensando na outra pessoa. Qual vai ser a reação dela, se ela vai te perdoar, se ela não vai te perdoar. Pense em você e ore para que Deus ajude ela a compreender e aceitar o seu perdão. Se ela não aceitar, você não pode fazer nada relacionado a isso. Nada. Quais traumas você entende que será mais difícil de perdoar na sua vida? Trauma emocional, trauma físico, trauma até espiritual. Você compreende que será mais difícil. Terceiro, você precisa também pedir perdão pelos seus erros. Peça perdão pelos seus erros. Salmos 32:50 diz: então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a minha culpa, a culpa do meu pecado. Todos nós erramos, e certamente nas suas memórias você tem trazido muitos erros que você cometeu durante toda a sua vida, infância, adolescência, juventude, até aqui. Até aqui. Você cometeu muitos erros, mas nós queremos orientar você a não ter medo e não ter vergonha de realmente colocar isso tudo diante de Deus. Mas a buscar muita sabedoria, perguntar para o Senhor qual é o momento certo de fazer as coisas, qual é o momento certo de pedir perdão. Quando eu comecei o meu processo em relação ao meu pai, foi orientado pelo Espírito Santo. Eu não acordei um dia do nada e falei: vou ligar para ele, vou falar esse monte de coisa. Não. Foi um processo orientado, guiado. Principalmente quando é relacionado ao casal, ao homem e à mulher, quando é relacionado a um adultério, precisa ter muita sabedoria. Às vezes você está aqui no 30 Semanas, você já conhece todo o programa, você já está já pode até subir para pregar, já está 100%. Mas o seu cônjuge não, e você precisa confessar algo. Se você precisa confessar algo, procure o seu confidente, converse com ele, ele vai te orientar qual é a melhor maneira de fazer isso. Existe uma maneira correta para fazer todas as coisas, até mesmo pedir perdão. Não é porque a gente está despejando todos os nossos erros que a gente acha que as outras pessoas estão prontas para compreender o porquê que a gente fez aquilo. Nem todo mundo compreende, nem todo mundo entende o processo que você está vivendo. E cada pessoa é de um jeito. Alguns demoram mais, outros demoram menos. Cada um é de um jeito e nós precisamos respeitar isso. Então, se você não quer provocar nenhum tipo de trauma ou trazer até mesmo situações, áreas de recuperação na vida de uma pessoa que antes não tinha, por exemplo, a baixa estima, rejeição, certas coisas que ela não sentia antes, passar a sentir, faça tudo com muita cautela, com muita sabedoria, com a orientação do Espírito Santo, com a orientação do seu confidente. Existem líderes completamente preparados aqui para orientar você a fazer isso. Não faça nada de qualquer jeito. Há uma maneira de fazer tudo. Amém, queridos? Perdoe a si mesmo. É o último. Perdoe a si mesmo. Esse talvez seja o mais difícil. O mais difícil. Isaías 1, 18, 19 diz: venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Deus, Ele quer pegar o seu passado e assim, apagar. Só que não tem como apagar. Mas nós podemos viver sem nem se lembrar, deixar tudo lá, exatamente onde ele estava. Mas existem certas coisas que a gente fez que realmente é bem difícil de perdoar a gente mesmo por isso. Eu não sei qual foi o seu erro. O meu foi o aborto que eu fiz aos 15 anos de idade. Foi uma situação que me levou durante muitos anos, um sentimento de culpa muito grande. E a culpa é algo que realmente bloqueia toda a graça de Deus. A gente acha que a gente não é digno do amor dele, a gente acha que a gente não é digno do derramar e da graça e de bênçãos e de coisas boas que Deus tem liberado para a gente. Mas isso não é verdade. A partir do momento que Jesus liberou na cruz um caminho para nós, nós temos livre acesso a tudo. Se você se arrependeu do que você fez, você pode caminhar à vontade para o Senhor. Você pode sonhar, você pode ter perspectiva de futuro, que vai acontecer.
Eu caminhei durante muitos anos, aborrecida com isso, culpada, paralisada, bloqueada. Mas um dia Deus falou comigo: há uma chance de você corrigir o seu erro. Você está vivo. Deus disse para mim: você está viva. Você não morreu ainda, filha. Você pode corrigir o seu erro. Essa amargura que você sente, esse arrependimento que você tem no seu coração, eu já recebi. E eu falava: Deus, mas como eu vou me redimir de tamanho erro? Eu matei uma geração no meu ventre. Eu sou uma assassina, igualzinho meu pai. Eu não sou diferente dele. A diferença é que ele usou uma arma de fogo. Eu não. Eu sou uma assassina. E eu falava isso para Deus. E aí Deus disse assim para mim: você pode corrigir. Você pode corrigir. Mas de que jeito? Seja a melhor mãe que você pode para sua filha. Você pode corrigir o seu erro. Fazendo melhor do que você fez. Se tornando alguém melhor do que você era. Você pode. Você pode. Então, não rejeite o que você fez. Não é para você simplesmente ignorar o que você fez e achar que está tudo bem. Não. É para você assumir a responsabilidade, se arrepender do que você fez e então sair da condição de culpa, recebendo a graça, o amor de Deus, perdoar a si mesmo e correr para o abraço. Correr para experimentar coisas extraordinárias. Correr para alcançar o topo, porque lá é o seu lugar. Lá é o seu lugar. Não seja injusto com você mesmo. Perdoar a si mesmo é dizer sim ao amor de Deus. Você não pode dizer não quando Ele está te chamando de braços abertos, dizendo: vem, filho, eu estou aqui. É só você vir, é só você, eu estou aqui te esperando. Você não pode rejeitar o amor de Deus quando Ele está dizendo sim para você, mesmo quando você errou tanto, 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 tanto. Mateus 22, 36, 40 diz: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Antes de amar o seu próximo, você precisa amar a si mesmo. Você precisa cuidar de você, do que está dentro de você. Não dá para a gente continuar vivendo, caminhando cheio de coisa ruim, não. Tem muita coisa boa que Deus quer derramar sobre nós. Ao dar os nossos primeiros passos em relação ao perdão, você descobrirá que está abrindo mão da culpa e da vergonha. Você não precisa se sentir culpado, você não precisa se sentir com vergonha. Você só precisa de uma coisa: tomar uma decisão. Aconteça o que for, o Senhor vai segurar na tua mão e Ele vai te acompanhar, assim como Ele me acompanhou durante 1 ano nesse processo. Não vai ser fácil. Vai ter dias que você vai querer desistir, vai ter dias que você vai dizer não, que você vai chorar, vai ter dias que você vai ficar um pouco mais animado, vai ter dias que você vai ficar bravo com Deus, mas o final, eu garanto para você, é maravilhoso. O final são frutos sendo derramados sobre a nossa vida. Amém, queridos? É possível experimentar o perdão sem que ele seja tão pesado. É possível experimentar o perdão sem que ele seja, porque quando a gente fala de perdão, cria-se toda uma: nossa, perdoar é muito difícil. Eu não consigo. Isso aqui, né? Não. O perdão precisa se tornar algo natural na sua vida. Assim como você respira, assim como você come, precisa ser algo natural. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Vai ficar tudo bem. Olhe para Jesus, deixar o orgulho, deixar o medo, deixar a vaidade, deixar todo o seu egoísmo de lado. Olhar para o Senhor, ouvir a voz dele, não a voz da sua alma, que não sabe nada. Porque se a gente for ouvir a nossa alma, a gente vai viver sozinho dentro de uma caverna. Ouça somente a voz do Senhor e avance. Perdão é proteção, perdão é encontro, perdão é renovação, perdão é domínio próprio, perdão é amor condicional, perdão é oração.
É muito duro dizer, sem seu perdão, eu ainda estou ligado ao que aconteceu entre nós. Apenas você pode me libertar. Isso exige não só uma confissão de que magoamos alguém, mas também humildade para reconhecer nossa dependência do outro. É quando somos perdoados que podemos perdoar. E todos vocês, todos, já foram perdoados por Deus.